Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em Números 26 e 27, ocorre um novo censo de Israel, e Josué é escolhido como sucessor de Moisés. Em Marcos 5 de 21 a 43, Jesus realiza 2 milagres poderosos, cura a mulher com fluxo de sangue e ressuscita a filha de Jairo. Que possamos confiar no poder de Deus. E que, a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Antes de começarmos, gostaria de apresentar uma ferramenta especial, uma planilha online para acompanhar nosso progresso na leitura bíblica. Você só precisa marcar o cheque a cada leitura concluída, e ela atualiza automaticamente a aba Status ao lado. Assim, você pode ver se está em dia, atrasado ou até adiantado no projeto. Para receber seu controle personalizado, basta solicitar no primeiro link da descrição. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para acompanhar todos os dias dessa jornada. Boa reflexão. Números 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Hezron, o clã Hezronita; de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão segundo os seus clãs foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade segundo os seus clãs foram: de Zefon, o clã Zefonita; de Hadi, o clã Hadita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram: de Selá, o clã Selanita; de Perez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Hezrom, o clã Hezronita; de Ramul, o clã Ramulita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar segundo os seus clãs foram: de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Puvita; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon segundo os seus clãs foram: de Serede, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jalel, o clã Jalelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim foram: os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Jezer, o clã Jezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Hefer, o clã Referita. Zelofiade, filho de Hefer, não teve filhos. Teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Tã, o clã Tanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Herã, o clã Heranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José segundo os seus clãs.
Os descendentes de Benjamim segundo os seus clãs foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Rufã, o clã Rufamita. Os descendentes de Belá por meio de Arde e Naamã foram: de Arde, o clã Ardita; de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles eram clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo os seus clãs, foram: de Imna, o clã Imnaíta; de Isvi, o clã Isvita; de Berias, o clã Beriaíta; e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo os seus clãs, foram: de Jaziel, o clã Jazelita; de Guni, o clã Gunita; de Jezer, o clã Jezerita; de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior, dê uma herança maior, e a um clã menor, uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio, entre os clãs maiores e entre os clãs menores. O segundo recenseamento dos levitas. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim, e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas.
para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Marcos 5. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu, em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.